A história do viúvo milionário dedicado e a doce babá, unidos pelo amor inesperado que cura corações feridos. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. Marcos Alvarenga observava a chuva pela janela de seu escritório luxuoso no último andar do edifício Alvarenga Enterprises. Seu reflexo no vidro revelava um homem de 40 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos prematuros, feições marcadas pelo cansaço e olhos que carregavam uma tristeza silenciosa. Senhor Alvarenga, a próxima candidata está aqui, anunciou sua secretária pelo interfone. Marcos suspirou. Era a 7ª babá em menos de 3 meses. As anteriores não haviam resistido mais que algumas semanas cuidando de Ana Clara e Lucas, as crianças que desde a morte da mãe há 3 anos alternavam entre comportamentos rebeldes e retraídos. Mande-a entrar, Vera. A porta se abriu e uma jovem de 28 anos entrou com passos firmes. Cristina Rocha tinha cabelos castanhos presos em um coque discreto, usava um vestido simples, mas elegante, e carregava uma pasta organizada. O que mais chamou a atenção de Marcos, no entanto, foi a determinação em seu olhar. Bom dia, Sr. Alvarenga, sou Cristina Rocha. Marcos indicou a cadeira à sua frente sem muito entusiasmo. Seu currículo é bom, senhorita Rocha. Formada em educação infantil, especialização em psicologia do desenvolvimento. O que atrasa uma vaga de babá quando poderia estar lecionando? Estou fazendo pós-graduação em neuropsicopedagogia e preciso de um trabalho com horários flexíveis. Além disso, acredito que posso fazer diferença na vida das suas crianças. Marcos arqueou as sobrancelhas. E quem disse que meus filhos precisam de alguma diferença em suas vidas? Com todo respeito, Sr. Alvarenga, 7 babás em 3 meses diz muito. Um silêncio tenso se instalou na sala. Marcos sentiu-se desconfortável com a franqueza da jovem. Meus filhos estão passando por um momento difícil. Eles perderam a mãe e estão testando limites para ver quem realmente se importa o suficiente para ficar, completou Cristina. É um comportamento normal após uma perda. Marcos a encarou por alguns segundos antes de decidir ser igualmente franco. Ana Clara tem 8 anos e se recusa a falar sobre a mãe. Lucas tem apenas 3 e mal se lembra dela, mas grita durante a noite. Ambos afastam qualquer pessoa que tenta se aproximar. Inclusive o pai? A pergunta atingiu Marcos como um soco no estômago. Eu trabalho muito, senhorita Rocha. Faço o que posso. Cristina assentiu sem julgamento. Crianças que perderam alguém precisam de estabilidade e segurança emocional. Não vai ser fácil ganhar a confiança deles, mas não sou do tipo que desiste diante do primeiro desafio. Marcos levantou-se e caminhou até a janela novamente. Estava cansado de entrevistas fracassadas e assessoras domésticas temperamentais. Talvez precisasse de alguém com a firmeza de Cristina. O período de experiência é de 1 mês. O salário é bom, mas garanto que você vai ganhar cada centavo. Ele se virou para encará-la. Você começaria amanhã. Chegue às 7 horas. Quero apresentá-la pessoalmente às crianças antes de sair para trabalhar. Cristina sorriu pela primeira vez. Um sorriso caloroso e genuíno que trouxe uma estranha sensação ao peito de Marcos. Estarei lá, Sr. Alvarenga. E pode preparar seus filhos porque não pretendo ir a lugar algum. Quando ela saiu, Marcos pegou o porta-retrato escondido na gaveta de sua mesa. O rosto sorridente de sua falecida esposa parecia desafiá-lo. Não sei se fiz a escolha certa, Diana, murmurou para a foto. Mas algo me diz que esta não será, como as outras. Naquela noite, ao chegar em casa, a mansão Alvarenga estava silenciosa como de costume. Dona Matilde, a governanta que ajudava a cuidar da casa desde antes do nascimento de Ana Clara, o recebeu com o jantar pronto. As crianças já comeram, senhor. Ana Clara apenas beliscou a comida. O menino comeu melhor hoje, respondeu a senhora de cabelos grisalhos. A nova babá começa amanhã? Sim. Prepare o quarto de hóspedes do 2º andar, aquele próximo ao quarto das crianças. Marcos subiu as escadas e parou primeiro no quarto de Lucas.
O menino dormia abraçado a um urso de pelúcia desgastado que havia pertencido à mãe. Com cuidado para não acordá-lo, Marcos ajeitou o cobertor e beijou sua testa. No quarto ao lado, encontrou Ana Clara ainda acordada, desenhando a luz do abajur. Já passou da hora de dormir, querida. A menina não respondeu, continuando a rabiscar furiosamente no papel. O que está desenhando? Nada. Marcos sentou-se na beirada da cama. Contratei uma nova babá hoje. Ela parece diferente. Acho que vocês vão gostar dela. Ana Clara finalmente ergueu os olhos. Não vamos. E ela vai embora como todas as outras. O empresário suspirou, sentindo a familiar sensação de impotência. Dê uma chance a ela, filha. Por favor. A menina voltou a se concentrar no desenho. Boa noite, pai. Marcos beijou o topo de sua cabeça e saiu, sabendo que havia mais uma batalha perdida. Em seu próprio quarto, sentou-se na cama com o laptop aberto, revisando contratos até tarde. Trabalhar era mais fácil que enfrentar o silêncio daquela casa, que um dia fora cheia de risadas. Antes de dormir, olhou para o currículo de Cristina Rocha mais uma vez. Havia algo na determinação daquela jovem que acendeu uma pequena chama de esperança. Esperança que ele não ousava alimentar há muito tempo. Às 7 em ponto da manhã, seguinte, a campainha da mansão Alvarenga tocou. Cristina estava impecavelmente vestida, com calças pretas, camisa clara e cabelos presos em um rabo de cavalo baixo. Carregava uma bolsa simples e uma pequena mala. Marcos abriu a porta pessoalmente, já vestido para o trabalho em seu terno escuro. Pontual. Bom começo, disse ele, convidando-a a entrar. Acredito que a confiança começa com pequenos compromissos. Cumpridos, respondeu Cristina. A mansão era imponente por fora, mas por dentro tinha um ar quase melancólico. Fotos de família estavam conspicuamente ausentes das paredes, como se a memória da mulher falecida tivesse sido cuidadosamente removida do ambiente. Dona Matilde vai mostrar seu quarto depois. Primeiro quero que conheça as crianças. Eles subiram a escada de mármore até o segundo andar. Marcos bateu suavemente na porta do primeiro quarto e, sem esperar resposta, entrou. Ana Clara já estava acordada, sentada na cama com um livro no colo. O semblante sério demais para uma criança de 8 anos. Ana Clara, esta é Cristina Rocha, sua nova babá. A menina de cabelos escuros e olhos idênticos aos do pai apenas olhou para Cristina sem dizer nada. Olá, Ana Clara. É um prazer conhecê-la, disse Cristina, sem tentar se aproximar demais. Você não vai durar uma semana, respondeu Ana Clara calmamente, voltando a olhar para seu livro. Marcos estava prestes a repreender a filha quando Cristina sorriu. Uma semana? Vou anotar isso no meu calendário. Adoro desafios. Por um breve instante, algo semelhante à curiosidade passou pelo olhar de Ana Clara, antes que ela voltasse à sua expressão indiferente. No quarto ao lado, encontraram Lucas ainda dormindo, os cabelos loiros espalhados pelo travesseiro. Ao contrário da irmã, havia herdado os traços suaves da mãe. Ele geralmente acorda às 7h30, explicou Marcos. Tem pesadelos frequentes e às vezes demora para dormir novamente. Cristina se aproximou do menino adormecido e observou o urso de pelúcia gasto em seus braços. Foi da mãe deles, disse Marcos em voz baixa. É o único objeto dela que permiti que ficasse com as crianças. Achei que seria mais fácil para todos seguir em frente sem tantas lembranças. Um olhar crítico passou rapidamente pelo rosto de Cristina, mas ela apenas assentiu. De volta ao corredor, Marcos explicou a rotina. Ana Clara estuda na Escola São Bento, período integral. O motorista a leva às 7h30 e busca às 17 horas. Lucas fica em casa. Temos uma sala de recreação no térreo. Dona Matilde prepara as refeições, mas você será responsável por alimentá-lo e pelas atividades educativas. Seu horário é das 7 às 19 horas, com folga aos domingos. Entendi, disse Cristina. E o senhor costuma chegar em casa? Varia.
geralmente entre 19 horas e 20 horas, mas tenho jantares de negócios frequentes. Cristina assentiu novamente, sem comentar o longo período que as crianças passavam sem o pai. Tenho seu número de celular caso ocorra alguma emergência. Minha secretária também está disponível se não conseguir me contatar diretamente. Alguma recomendação especial sobre como lidar com as crianças? Marcos pareceu momentaneamente perdido com a pergunta, como se nunca tivesse realmente pensado nisso. Ana Clara gosta de ler e desenhar. Lucas, bem, ele ainda está descobrindo do que gosta. Ele consultou o relógio de pulso. Preciso ir. Boa sorte, senhorita Rocha. Vai precisar. Quando Marcos saiu, Dona Matilde apareceu no corredor. Venha. Vou mostrar seu quarto enquanto o pequeno não acorda. O quarto designado a Cristina era confortável, embora impessoal como o resto da casa. Arrumou rapidamente suas coisas e se preparou para o primeiro dia. Lucas acordou chorando. Quando Cristina entrou no quarto, o menino estava sentado na cama, lágrimas escorrendo pelo rosto. Olá, Lucas. Sou Cristina, sua nova babá. O menino a olhou desconfiado, abraçando o urso com mais força. Está tudo bem. Tive um sonho assustador. Também esta noite, continuou ela sentando-se na beirada da cama. Sonhei que estava em uma casa nova onde ninguém me conhecia. Lucas parou de chorar curioso. Você teve medo? Perguntou com voz pequena. Um pouco. Mas sabe o que me ajuda? Quando tenho medo, respirar bem fundo assim, ela demonstrou, e depois soltar devagarzinho como se estivesse soprando uma velinha de aniversário. Para sua surpresa, Lucas imitou o exercício. Muito bem. Agora que tal tomarmos café da manhã? Estou morrendo de fome. O dia transcorreu com desafios previsíveis. Ana Clara saiu para a escola sem se despedir, e Lucas oscilou entre momentos de curiosidade sobre a nova babá e acessos de choro pedindo por alguma das babás anteriores. À tarde, quando Ana Clara retornou, a verdadeira batalha começou. A menina ignorava completamente Cristina, dirigindo-se apenas a Dona Matilde. Durante o lanche, acidentalmente, derrubou suco na roupa da babá, observando sua reação. Acidentes acontecem, disse Cristina calmamente, limpando-se sem demonstrar irritação. Mas da próxima vez que quiser chamar minha atenção, Ana Clara, pode simplesmente falar comigo. A menina arregalou os olhos, surpresa com a percepção da babá, antes de sair correndo para seu quarto. Ao fim do dia, quando Marcos chegou, encontrou uma cena inusitada. Lucas estava entretido com blocos de montar na sala de estar, enquanto Cristina lia um livro próxima a ele. Como foi o primeiro dia? Perguntou, notando a mancha de suco na roupa de Cristina. Produtivo, respondeu ela com um leve sorriso. Descobri que Lucas gosta de construir torres só para derrubá-las depois, e Ana Clara tem uma pontaria excelente com copos de suco. Marcos quase sorriu. Sinto muito pelo comportamento dela. Não sinta. Ela está processando emoções complexas da única forma que conhece. Por um momento, ambos se olharam com um entendimento silencioso. Ana Clara está no quarto? Perguntou Marcos. Sim, recusou-se a descer para o jantar. Marcos suspirou. Vou falar com ela. Se me permite uma sugestão, disse Cristina, talvez seja melhor apenas levar o jantar até ela hoje. Às vezes, o silêncio compartilhado constrói mais pontes que palavras forçadas. Marcos hesitou, surpreso com o conselho, mas assentiu. Aquela babá definitivamente não era como as outras. Naquela noite, após as crianças dormirem, Cristina anotou suas observações em um caderno. Lucas, carente de atenção física, responde bem a técnicas de respiração. Ana Clara, testa limites, busca provocar rejeição, possivelmente para confirmar expectativas de abandono. Estratégia, constância e previsibilidade. Estabelecer que não vou embora, não importa o que façam. Seu primeiro dia havia sido exatamente o que esperava, difícil. Mas Cristina Rocha não tinha medo de desafios, especialmente quando envolviam corações feridos, precisando desesperadamente de cura. Uma semana se passou, e contra as previsões de Ana Clara,
Cristina ainda estava ali. A rotina começava a se estabelecer, embora não sem obstáculos diários. Na manhã do 8º dia, Cristina acordou mais cedo que o habitual. Estava determinada a fazer um progresso real com a menina. Marcos tomava café sozinho quando ela entrou na cozinha. "Bom dia, madrugou hoje", comentou ele, erguendo brevemente os olhos do tablet, onde lia notícias financeiras. "Queria preparar algo especial para o café da manhã das crianças", respondeu Cristina, abrindo a geladeira. "O senhor se importa?" "Vontade, e pode me chamar de Marcos. Senhor me faz sentir mais velho do que já sou." Cristina sorriu. "Como quiser, Marcos." Por um momento, seus olhares se encontraram sobre a mesa. Havia algo no modo como ela pronunciava seu nome que soava diferente. "Algum progresso com Ana Clara?" perguntou ele, quebrando o breve silêncio. "Pequenos passos. Ontem ela me pediu para passar seu material escolar, em vez de pedir a Dona Matilde. Isso é bom? É excelente. Significa que estou começando a existir no mundo dela." Cristina começou a preparar panquecas. "E o senhor, você, notou alguma mudança nela?" Marcos pousou o tablet, pensativo. "Na verdade, ela me perguntou sobre você ontem à noite. Queria saber por que você ainda não tinha desistido." "E o que respondeu? Que talvez você fosse mais teimosa que ela." Cristina riu, um som leve que pareceu iluminar a cozinha austera. "Boa resposta." Marcos observou enquanto ela habilmente transformava massa em pequenas panquecas em formato de animais. Havia algo fascinante na destreza de seus movimentos, na concentração de seu rosto enquanto trabalhava. "Preciso ir", disse ele, levantando-se abruptamente, incomodado com a direção de seus pensamentos. "Tenho uma reunião cedo hoje." "As crianças vão sentir sua falta no café da manhã", comentou Cristina casualmente. Marcos parou a meio caminho da porta. "Geralmente saio antes deles acordarem." "Eu sei. É por isso que vão sentir sua falta hoje especialmente. Porque estou fazendo panquecas em formato de animais, e seria uma boa memória compartilhada." A simplicidade e a franqueza do comentário atingiram Marcos com força inesperada. Ele hesitou, consultou o relógio e então retornou à mesa. "Acho que posso adiar a reunião em meia hora." O sorriso de Cristina foi recompensa suficiente para sua decisão. Quando Ana Clara desceu para o café, ficou visivelmente surpresa ao encontrar o pai ainda em casa. Lucas, mais expressivo, correu para os braços de Marcos. "Papai, olha, panquecas de bichinhos." As panquecas em forma de elefante arrancaram sorrisos, até mesmo de Ana Clara, que tentou disfarçar seu entusiasmo. Durante a refeição, Cristina notou como a menina observava atentamente cada interação entre ela e Marcos, como se avaliando uma ameaça potencial. Depois que Marcos saiu para o trabalho e Ana Clara para a escola, Cristina dedicou a manhã a Lucas. O menino estava gradualmente se abrindo, especialmente durante as atividades lúdicas que ela propunha. "Qual história quer ouvir hoje?" perguntou. Ela, após o almoço, quando chegou a hora da soneca, Lucas abraçou seu urso de pelúcia. "Quero a do urso que perdeu a mamãe." Cristina sentiu um aperto no peito. "Essa história de novo? Tem certeza que não quer ouvir sobre os piratas espaciais?" "Não, quero a do urso, mas hoje quero que tenha final feliz." Cristina acariciou os cabelos loiros do menino. "Vamos ver o que podemos fazer." Enquanto contava a história que havia inventado, dias antes, sobre um ursinho que perdera sua mãe na floresta, Cristina adaptou o final. Em vez do ursinho simplesmente aceitar a perda e seguir em frente, ele encontrava uma nova família de raposas que o acolhia com amor, embora nunca esquecesse sua mãe ursa. "O ursinho ficou com a família de raposas para sempre?" perguntou Lucas, já sonolento. "Para sempre é muito tempo, Lucas, mas ficou pelo tempo que precisava ficar. E foi muito feliz." Quando o menino adormeceu, Cristina encontrou Dona Matilde no corredor. "Ele nunca dormia tão tranquilo antes", comentou a governanta. "As crianças precisam processar o luto, Dona Matilde. Lucas está tentando entender o que aconteceu com a mãe através das histórias." A senhora assentiu. "O patrão proibiu que falássemos da falecida na frente das crianças. Acha que é melhor assim?" "E a senhora? O que acha?"
Dona Matilde suspirou. Acho que não se pode apagar uma pessoa como se apaga uma luz, especialmente alguém que foi tão importante. À tarde, quando Ana Clara retornou da escola, Cristina estava preparada para mais uma rodada de resistência. Para sua surpresa, a menina entrou em casa com expressão preocupada. O que houve, Ana Clara? Algum problema na escola? A menina hesitou, mas então estendeu um bilhete amassado. A professora mandou isso. É sobre o festival de primavera. Cristina leu o bilhete solicitando a presença dos pais para auxiliar nos preparativos de uma apresentação. Seu pai provavelmente estará ocupado, mas posso ir no lugar dele, ofereceu. Não. Ana Clara pegou o bilhete de volta. Esquece, não vou participar mesmo. Por que não? Festival de primavera parece divertido. É estúpido, todas as outras. Meninas vão dançar com suas mães, eu não tenho mãe. A declaração crua fez o coração de Cristina apertar. Ana Clara, sinto muito pela sua perda. Deve ser muito difícil. Você não sabe de nada, respondeu a menina, mas sua voz estava mais magoada que hostil. Sei mais do que imagina, respondeu Cristina suavemente. Perdi minha mãe quando tinha 10 anos. Ana Clara levantou os olhos, surpresa. Verdade? Verdade. E sei como é difícil em dias como este, quando parece que o mundo inteiro tem algo, que você não tem mais. Algo na expressão de Ana Clara mudou. Uma pequena fissura na muralha que havia construído. O que você fez? Quando era como eu. Fiquei muito triste e muito brava por um tempo. Depois aprendi que podemos sentir saudade de quem amamos e ainda assim encontrar alegria em novas coisas. Meu pai não deixa a gente falar sobre a mamãe, confessou Ana Clara em voz baixa. Acho que ele não sente saudade dela. Tenho certeza. Que sente, querida. Às vezes os adultos também não sabem lidar com a dor. Naquela noite, quando Marcos chegou, Cristina o aguardava na sala. Precisamos conversar sobre o festival de primavera da escola, disse ela, estendendo-lhe o bilhete. Ana Clara está relutante em participar porque todas as meninas vão dançar com suas mães. Marcos enrijeceu visivelmente. Ela não precisa participar de tudo. Não precisa. Mas talvez precise falar sobre a mãe às vezes. Senhorita Rocha. A voz dele endureceu. Agradeço sua dedicação às crianças, mas há assuntos familiares que prefiro conduzir à minha maneira. Com todo respeito, Marcos, o luto não desaparece só porque decidimos não falar sobre ele. Suas crianças estão sofrendo. Acha que não sei disso? A voz dele tremeu levemente. Acha que não vejo a dor deles todos os dias? Estou fazendo o melhor que posso. Cristina suavizou o tom. Eu sei que está. Só estou sugerindo que, talvez, permitir que falem sobre a mãe ajude a curar algumas feridas, em vez de deixá-las festejando. Marcos a fitou por um longo momento, dividido entre a irritação e uma crescente consciência de que ela poderia estar certa. Vou pensar no assunto, disse finalmente. Quanto ao festival, verei se consigo reorganizar minha agenda. Quando Cristina se retirou para seu quarto aquela noite, percebeu que havia atravessado uma linha crucial. Para ajudar verdadeiramente aquelas crianças, precisaria desafiar as defesas que o próprio Marcos havia construído, e isso significava entrar em território muito mais perigoso do que havia imaginado. Não apenas para Ana Clara e Lucas, mas também para seu próprio coração, que começava a se envolver mais do que deveria com aquela família quebrada. As 2 semanas seguintes trouxeram progressos lentos, mas constantes. Lucas agora corria para receber Cristina todas as manhãs com abraços entusiasmados. Ana Clara mantinha sua guarda alta, mas ocasionalmente permitia momentos de conexão, especialmente quando Cristina a ajudava com tarefas escolares. O festival de primavera se aproximava, e Cristina tinha convencido Ana Clara a participar, mesmo que não fosse no número de dança principal. A menina ajudaria nos bastidores com cenários e figurinos, uma solução que parecia aceitável para todos. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Lucas tirava sua soneca, Cristina encontrou Ana Clara sentada no jardim dos fundos, aparentemente concentrada em seu caderno de desenho. Posso ver o que está desenhando? Perguntou Cristina, sentando-se ao lado dela no banco de madeira.
Ana Clara hesitou, mas depois virou o caderno. O desenho mostrava 3 figuras: um homem alto, uma menina e um menino pequeno. É a nossa família, explicou Ana Clara com voz neutra. Cristina observou que não havia figura materna no desenho. Está muito bonito. Você desenha muito bem. Costumava desenhar com a minha mãe, disse Ana Clara subitamente. Ela era artista, pintava quadros. Era a primeira vez que a menina mencionava espontaneamente a mãe. Não sabia que sua mãe era artista. Que tipo de quadros ela pintava? Paisagens, principalmente. Mas meu favorito era um que ela fez de nós 4 no parque. Ana Clara parou, como se tivesse dito demais. Onde está esse quadro agora? Papai guardou todos os quadros dela no sótão. Disse que era muito doloroso vê-los pela casa. Cristina assentiu, compreendendo melhor a situação. Sabe, Ana Clara, acho que herdou o talento dela para a arte. Já pensou em pintar além de desenhar? O rosto da menina se iluminou brevemente. Mamãe prometeu me ensinar quando eu ficasse mais velha. Ela dizia que eu tinha olhos de artista. Ela estava certa. Que tal começarmos com algumas aulas básicas? Poderíamos comprar materiais de pintura no fim de semana. Ana Clara considerou a ideia. Papai vai deixar? Deixo o quê? A voz de Marcos surgiu atrás delas, surpreendendo ambas. Cristina se virou. Marcos raramente chegava em casa tão cedo. Papai. Ana Clara escondeu rapidamente seu caderno. O que está fazendo aqui? Saí mais cedo hoje. Pensei em levar você e seu irmão para tomar sorvete. Ana Clara olhou para ele com desconfiança, como se esperasse uma explicação para esse comportamento incomum. Estávamos falando sobre aulas de pintura, explicou Cristina. Ana Clara tem muito talento. Um silêncio tenso se instalou. Cristina podia ver o conflito no rosto de Marcos. O desejo de incentivar a filha, lutando contra o medo de reviver memórias dolorosas. Como a mamãe, disse Ana Clara em tom desafiador, testando a reação do pai. Marcos engoliu em seco. Sim, como sua mãe. Sua voz estava controlada, mas Cristina percebeu o esforço que isso lhe custava. Podemos ver sobre as aulas de pintura, se é isso que você quer. Ana Clara assentiu, surpresa com a resposta. Lucas ainda está dormindo? Perguntou. Marcos mudando de assunto. Sim, mas deve acordar a qualquer momento, respondeu Cristina. Vou acordá-lo. Ana Clara levantou-se subitamente, correndo em direção à casa, deixando os adultos sozinhos. Isso foi inesperado, comentou Cristina quando a menina já estava longe. O quê? Meu retorno antecipado ou não ter surtado quando mencionaram a pintura? Ambos, na verdade. Marcos sentou-se no banco que Ana Clara havia desocupado. Tenho pensado no que você disse, sobre permitir que eles falem da mãe. E? É difícil, para mim, pelo menos. Ele olhou para o jardim bem cuidado, onde algumas flores começavam a desabrochar com a primavera. Diana amava este jardim, passava horas aqui. Era a primeira vez que Marcos mencionava o nome da falecida esposa na presença de Cristina. Como ela era? Perguntou Cristina gentilmente. Marcos sorriu, um sorriso triste carregado de memórias. Vibrante. Diana era luz pura. Pintava, cantava, dançava pela casa. Era impossível ficar triste perto dela. Ana Clara tem algo dela. Aquela centelha nos olhos quando fala de arte. Sim, e Lucas tem o sorriso dela. Marcos respirou fundo. Perdi mais que minha esposa naquele acidente, Cristina. Perdi minha melhor amiga, minha consciência. Diana sempre me lembrava do que era realmente importante na vida. E o que era? Momentos, pequenos momentos como este. Ele gesticulou para o jardim tranquilo. Eu estava sempre correndo para a próxima reunião, o próximo negócio. Ela me ancorava no presente. Cristina sentiu um nó na garganta. Parece ter sido uma pessoa extraordinária. Era, e eu falho miseravelmente em honrar sua memória todos os dias. Não acho que seja verdade. Está criando os filhos que ela amava, mantendo-os seguros. Seguros, talvez. Felizes? Não tenho tanta certeza. Antes que Cristina pudesse responder, Lucas veio correndo pelo jardim seguido por Ana Clara. Papai, vamos tomar sorvete. O momento de vulnerabilidade passou e Marcos se recompôs.
Sim, campeão, vamos. Cristina gostaria de nos acompanhar? O convite a pegou desprevenida. Eu não quero intrometer-me num momento em família. Por favor, Cris, pediu Lucas, usando o apelido que havia criado para ela. Você também é da família. As palavras inocentes do menino causaram um silêncio momentâneo. Ana Clara olhou apreensiva para o pai, como se temesse sua reação. Lucas está certo, disse Marcos suavemente. Você tem sido importante para eles, para nós. Venha conosco. Aquela tarde de sorvete marcou uma mudança sutil. A camada de gelo entre Marcos e as crianças começava a derreter, assim como as defesas de Ana Clara em relação a Cristina. Durante o passeio, Marcos até mesmo mencionou algumas histórias leves sobre Diana para deleite das crianças. No dia do festival de primavera, Cristina ajudava Ana Clara a se preparar na escola. Embora não fosse dançar, a menina havia sido designada para entregar flores às bailarinas após a apresentação. Um papel pequeno, mas significativo. Está nervosa? Perguntou Cristina, ajustando a tiara de flores na cabeça da menina. Pouco. E se papai não vier? Ele disse que tinha uma reunião importante hoje. Ele prometeu que viria, não foi? Ana Clara assentiu, mas a dúvida permanecia em seus olhos. Então ele virá, afirmou Cristina com confiança que não sentia totalmente. Marcos realmente tinha mencionado uma negociação crucial naquele dia. Quando a apresentação começou, Cristina sentou-se com Lucas na primeira fileira, o lugar reservado para Marcos permanecendo vazio ao seu lado. Ela verificava constantemente o celular, mas não havia mensagens. No palco, o grupo de meninas dançava graciosamente ao som de música primaveril, cada uma acompanhada por sua mãe. Ana Clara esperava nos bastidores, e Cristina podia ver sua expressão ansiosa cada vez que olhava para a plateia. Quando a dança terminou e chegou o momento de Ana Clara entrar com as flores, ela hesitou visivelmente, seus olhos percorrendo a plateia em busca do pai. Cristina sentiu o coração apertar. Então, no último instante, a porta do auditório se abriu e Marcos entrou apressadamente, ainda usando seu terno formal. Seus olhos encontraram os da filha no palco e ele sorriu, acenando discretamente. O rosto de Ana Clara se transformou. Com confiança renovada, ela caminhou pelo palco distribuindo as flores às bailarinas, cumprindo seu papel perfeitamente. Após a apresentação, enquanto as famílias se reuniam no pátio para um lanche comunitário, Ana Clara correu para o pai. Você veio. Prometi, não foi? Marcos se ajoelhou para ficar na altura dela. Nunca mais vou perder momentos importantes da sua vida, princesa. Nunca mais. Cristina observava a cena de longe, com Lucas segurando sua mão. Uma emoção estranha a invadiu. Alegria pela reconciliação familiar, misturada com uma ponta de tristeza inexplicável. Cris, chamou Lucas, puxando sua mão. Você está chorando? Ela nem havia percebido as lágrimas que se formavam em seus olhos. Só estou feliz por eles, querido. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Marcos encontrou Cristina na cozinha. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê? Por me ajudar a ver o que estava bem na minha frente. Meus filhos precisam de um pai presente, não. Apenas um provedor. Eles precisam de você, Marcos, com todas as suas imperfeições e dores. E você? A pergunta saiu antes que ele pudesse contê-la. O que você precisa, Cristina? O olhar dele era intenso, questionador, e pela primeira vez, Cristina percebeu que estavam entrando em território perigoso. Ela era apenas a babá, ali para cuidar das crianças, não para se envolver emocionalmente com o pai delas. Eu preciso que esta família fique bem, respondeu finalmente. É o meu trabalho, apenas seu trabalho. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Por um momento ficaram ali, a tensão palpável entre eles. Então o telefone de Marcos tocou, quebrando o encanto. Preciso atender, disse ele, afastando-se. É sobre o contrato que estávamos fechando. Hoje? Cristina assentiu, uma parte dela aliviada pela interrupção. Enquanto Marcos saía para atender a ligação, ela permaneceu na cozinha, tentando acalmar seu coração acelerado. O que estava acontecendo com ela?
Havia cruzado uma linha profissional sem perceber? Ou pior, estava projetando nesses 3 corações, ferido sua própria necessidade de pertencer a uma família? Estas perguntas a acompanharam para a cama naquela noite, sem respostas fáceis à vista. Maio chegou com dias ensolarados e uma nova rotina na mansão alvarenga. Marcos agora fazia questão de tomar café da manhã com as crianças antes de sair para o trabalho, e raramente perdia o jantar. Ana Clara havia começado aulas de pintura aos sábados, e Lucas florescia sob os cuidados de Cristina, que criava atividades educativas adaptadas à sua personalidade enérgica. A casa que antes parecia um mausoléu começava a ganhar vida novamente. Pequenas mudanças eram visíveis: desenhos de Ana Clara na geladeira, brinquedos de Lucas espalhados na sala de estar, e até mesmo uma foto de Diana havia reaparecido, discretamente na estante da biblioteca. Cortesia de Dona Matilde, que a resgatara do sótão com a permissão silenciosa de Marcos. Numa manhã de sábado, enquanto Marcos levava Ana Clara para sua aula de pintura, Cristina brincava com Lucas, no jardim. O menino corria feliz atrás de bolhas de sabão que ela soprava. "Mais alto, Cris, mais alto!" gritava ele, pulando para alcançar as bolhas iridescentes. O som da campainha interrompeu a brincadeira. Cristina pegou Lucas pela mão e dirigiu-se à porta da frente, imaginando que Marcos tivesse esquecido as chaves novamente. No entanto, ao abrir a porta, encontrou uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos, cabelos perfeitamente tingidos de loiro e roupas de grife. "Quem é você?" perguntou a mulher sem preâmbulos, avaliando Cristina de cima a baixo com um olhar crítico. "Sou Cristina Rocha, a babá das crianças. Em que posso ajudá-la?" "Vovó Carmen." Lucas soltou-se de Cristina e correu para abraçar a mulher, que imediatamente suavizou a expressão. "Meu pequeno príncipe, como você cresceu!" Ela abraçou o neto, depois voltou sua atenção para Cristina. "Sou Carmen Monteiro, mãe de Diana e avó destas crianças." Não sabia que Marcos havia contratado uma nova babá. O tom era cordial, mas Cristina percebeu a censura implícita. "O senhor Alvarenga me contratou há quase 2 meses. Por favor, entre." Carmen entrou carregando uma mala de viagem cara. "Onde está Ana Clara?" "Na aula de pintura com o pai. Devem voltar em aproximadamente 1 hora." "Aula de pintura?" Carmen pareceu genuinamente surpresa. "Marcos finalmente permitiu?" "Foi ideia da Cris, vovó", exclamou Lucas. "Ela descobriu que Ana Clara desenha igual a mamãe." Carmen lançou um olhar avaliador para Cristina. "Interessante. Marcos tem sido tão resistente a qualquer coisa que lembre de Ana." "As coisas estão mudando gradualmente", respondeu Cristina com cautela. "As crianças precisam se reconectar com a memória da mãe." "Vovó, vem ver meu novo castelo." Lucas puxou a avó pela mão, levando-a para a sala de brinquedos. Cristina observou a interação entre avó e neto enquanto preparava um chá. Carmen era afetuosa com Lucas, mas havia algo calculista em seu comportamento, como se estivesse constantemente avaliando a situação. Quando Marcos e Ana Clara retornaram, a surpresa foi evidente no rosto do empresário. Seu semblante relaxado imediatamente se fechou ao ver a ex-sogra. "Carmen, não esperava sua visita." "Claramente. Tive que descobrir por terceiros que minha neta estava tendo aulas de pintura, como sua mãe." Carmen abraçou Ana Clara, que parecia dividida entre a alegria de ver a avó e a tensão palpável entre os adultos. "Ana Clara, por que não leva seu irmão para mostrar seus novos trabalhos?" sugeriu Cristina, percebendo a necessidade de uma conversa privada entre Marcos e Carmen. Quando as crianças saíram, Carmen não perdeu tempo. "Vejo que muita coisa mudou desde minha última visita, Marcos, incluindo a adição de uma nova influência na casa." Ela olhou significativamente para Cristina. "Senhorita Rocha tem sido uma excelente babá", respondeu Marcos firmemente. "As crianças a adoram. Imagino que sim, especialmente considerando que ela parece estar assumindo o papel de mãe deles." Cristina sentiu o sangue gelar. "Senhora Monteiro, eu asseguro que..." Carmen interrompeu Marcos.
Cristina é uma funcionária profissional que tem ajudado as crianças a processar seu luto de maneira saudável. Algo que todos nós deveríamos ter feito desde o início. Um silêncio tenso seguiu-se às suas palavras. Bem, disse Carmen finalmente. Vim passar o fim de semana para o aniversário de Lucas. Espero que não se importe que eu fique aqui, como sempre. Claro que não. Dona Matilde já deve estar preparando seu quarto habitual. Cristina percebeu seu deixa para sair. Com licença, vou verificar as crianças. Quando ela saiu, ainda pôde ouvir Carmen dizer: Ela é bonita, Marcos, espero que saiba o que está fazendo. Os dias seguintes foram tensos. Carmen assumiu uma presença dominante na casa, reorganizando pequenas coisas, fazendo comentários sutis sobre a criação das crianças e, principalmente, observando cada interação entre Cristina e a família. Na véspera do aniversário de Lucas, enquanto ajudava Ana Clara com sua lição de casa, Cristina percebeu Carmen parada na porta, observando-as. Ana Clara, querida, sua avó está aqui, disse Cristina suavemente. A menina ergueu os olhos. Oi, vovó, Cris está me ajudando com matemática. Vejo que vocês duas se dão muito bem, comentou Carmen, entrando no quarto. Posso falar com você um momento, senhorita Rocha? No corredor, longe dos ouvidos de Ana Clara, Carmen foi direta. Tenho observado você com meus netos e com Marcos. Você claramente se importa com eles. Claro que me importo. São crianças maravilhosas. E Marcos também se importa com ele? Cristina sentiu o rosto esquentar. Senhora Monteiro, minha relação com o senhor Alvarenga é estritamente profissional. Por favor, poupe-me. Vejo como vocês se olham. Não estou julgando. Apenas quero entender suas intenções. Minhas intenções são fazer meu trabalho da melhor forma possível. Ajudar essas crianças a superarem sua perda. Carmen observou-a por um longo momento. Sabe, minha filha era uma pessoa extraordinária. Ninguém jamais poderia substituí-la. Não estou tentando substituí-la, respondeu Cristina com firmeza. Estou apenas tentando ajudar sua família a encontrar uma forma de ser feliz novamente, honrando sua memória. Marcos é um homem rico e influente. Muitas mulheres veriam nessa situação uma oportunidade conveniente. A insinuação fez Cristina endurecer. Não sou muitas mulheres, senhora Monteiro. E se pensa que estou aqui por dinheiro ou status, está profundamente enganada. Antes que Carmen pudesse responder, Marcos apareceu no corredor. Está tudo bem aqui? Perguntou, sentindo a tensão no ar. Perfeitamente, respondeu Carmen com um sorriso artificial. Apenas conhecendo melhor a senhorita Rocha. Naquela noite, após as crianças adormecerem, Cristina encontrou Marcos na biblioteca. Ele estava sentado com um copo de uísque, contemplando a foto de Diana na estante. Posso entrar? Perguntou ela suavemente. Por favor. Ele indicou a poltrona próxima. Peço desculpas por Carmen. Ela sempre foi protetora, mas após perder Diana, tornou-se vigilante. Ela ama os netos e quer protegê-los. Entendo isso. Não é só isso. Marcos girou o copo entre os dedos. Ela nunca aprovou totalmente nossa união. Diana era de uma família tradicional. Eu era apenas um empresário em ascensão. Quando nos casamos, Carmen achou que eu não era bom o suficiente para sua filha. E agora? Agora ela teme que eu apague a memória de Diana de nossas vidas, ou pior, que a substitua. Um silêncio pesado caiu entre eles. Cristina sabia que estavam entrando em terreno delicado. Marcos, preciso ser clara sobre algo. Meu papel aqui é cuidar de Ana Clara e Lucas, ajudá-los a processar seu luto e desenvolver habilidades emocionais saudáveis. Eu sei disso. Também preciso manter limites profissionais claros. Ele a olhou intensamente. É isso que está fazendo, mantendo limites? Estou tentando, mas... Ela hesitou. Mas? As crianças não são as únicas que precisam de ajuda para processar a perda. Você também está em luto, Marcos. Ele fechou os olhos por um momento. 3 anos depois e ainda dói como se fosse ontem. O tempo não cura automaticamente. É o que fazemos com ele que importa. Marcos se levantou abruptamente e foi até a janela, dando as costas para ela. Sabe o que é mais difícil, Cristina? Não é apenas a ausência dela.
é também a culpa. Culpa? Eu deveria estar naquele carro. Era para ser eu, não ela. Trocamos de lugar no último minuto porque eu tinha uma ligação importante de trabalho. Sua voz falhou. Sempre o trabalho. Sempre as malditas prioridades erradas. Cristina levantou-se e aproximou-se dele, parando a uma distância respeitosa. Marcos, você não poderia saber. Deveria ter sido eu. Pela primeira vez, ela viu lágrimas nos olhos dele. As crianças perderam a melhor parte de nós dois naquele dia. Sem pensar, Cristina tocou seu braço em um gesto de conforto. Elas ainda têm você, e você é mais do que suficiente para elas. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o ar entre eles pareceu carregado de eletricidade. Marcos olhou para a mão dela em seu braço, depois para seus olhos. Lentamente, ele se inclinou na direção dela. Cristina recuou suavemente. Não podemos, não seria justo para ninguém. Ele assentiu, recuperando a compostura. Você está certa. Me desculpe. Não precisa se desculpar, mas acho que preciso esclarecer minha posição. Amo Ana Clara e Lucas, e respeito você. Respeito esta família que estão reconstruindo. Não quero complicar isso. E se já estiver complicado? Perguntou Marcos, sua voz quase um sussurro. Antes que Cristina pudesse responder, ouviram um pequeno barulho na porta. Carmen estava lá observando-os com uma expressão ilegível. Desculpem a interrupção, disse ela friamente. Só queria discutir os detalhes da festa de amanhã. O momento entre Marcos e Cristina havia passado, mas algo havia mudado irrevogavelmente. Aquela noite, em seu quarto, Cristina tomou uma decisão difícil. Para o bem das crianças e de todos os envolvidos, talvez fosse hora de considerar seu futuro longe da mansão alvarenga. A festa de aniversário de Lucas transformou a mansão alvarenga em um cenário de conto de fadas. O tema de aventuras na selva, escolhido pelo próprio aniversariante, fez o jardim ganhar decorações de animais, plantas tropicais e até uma pequena ponte sobre o lago ornamental. Crianças corriam entre os brinquedos infláveis, enquanto pais conversavam em pequenos grupos. Cristina havia se empenhado em cada detalhe, desde o bolo em formato de leão até as atividades temáticas. Observava agora de longe, vendo Lucas sorrir radiante enquanto corria com seus amiguinhos da pré-escola. Você fez um trabalho incrível, comentou Marcos aproximando-se com 2 copos de limonada. Nunca vi Lucas tão feliz. Ele merece cada momento de alegria, respondeu Cristina, aceitando a bebida. Estava determinada a manter uma distância profissional após os eventos da noite anterior. Ana Clara veio correndo até eles. Papai, a vovó está te procurando. Algo sobre os convidados importantes que acabaram de chegar. Marcos suspirou. Carmen convidou alguns amigos da alta sociedade, políticos, empresários, pessoas que mal conheço, mas que eram do círculo social dela e de Diana. Vá, encorajou Cristina. Cuidarei das crianças. Enquanto a festa avançava, Cristina notou Carmen conversando com uma mulher elegante e lançando olhares em sua direção. Instantes depois, a mulher aproximou-se. Então você é a famosa babá, disse ela com um sorriso calculado. Carmen, me falou sobre você. Sou Regina Peixoto, era grande amiga de Diana. Prazer em conhecê-la, respondeu Cristina educadamente. Deve ser desafiador, sabe? Entrar numa família marcada por tanta tragédia, especialmente quando a pessoa perdida era tão inesquecível. Cristina manteve a compostura. Meu trabalho é ajudar as crianças, não substituir ninguém. Claro, claro. Regina tomou um gole de champanhe. Sabe, todos nós ficamos preocupados com Marcos após o acidente. Ele ficou tão recluso. É bom ver que está permitindo pessoas novas em sua vida. Embora... Ela deixou a frase no ar. Embora... Cristina não conseguiu evitar perguntar. Bem, algumas pessoas têm comentado sobre a proximidade entre vocês. Apenas me pergunto se não é cedo demais para as crianças verem o pai se envolvendo com outra mulher, especialmente alguém que trabalha na casa. Antes que Cristina pudesse responder,
Lucas correu até ela, salvando-a daquela conversa desconfortável. Cris, vem ver meus presentes. Na mesa de presentes, Lucas abria pacotes com entusiasmo. Ana Clara ajudava o irmão, mais animada do que Cristina a havia visto em semanas. Quando o menino chegou a um pacote elegantemente embrulhado, Carmen aproximou-se. Este é especial, querido. É da vovó. Lucas rasgou o papel dourado, revelando uma pequena caixa de música. Quando a abriu, uma melodia delicada preencheu o ar, e um pequeno balé de cisnes girava no centro. Era da sua mãe, explicou Carmen com a voz embargada. Diana adorava esta caixinha quando era pequena. Dormia ouvindo esta melodia todas as noites. Os olhos de Lucas se arregalaram. Era da mamãe? Sim, meu amor. Pensei que você gostaria de ter algo que foi dela. O menino abraçou a caixinha contra o peito. Vou cuidar dela para sempre, vovó. Ana Clara se aproximou timidamente. Posso ver? Lucas mostrou a caixa para a irmã, que tocou a superfície com reverência. Eu me lembro. Mamãe cantava esta música para nós. Marcos observava a cena à distância. Seu rosto, uma máscara, de emoções conflitantes. Cristina percebeu quanto esforço ele fazia para manter a compostura. Mais tarde, quando as crianças corriam novamente pelo jardim, Carmen encontrou Cristina organizando os presentes. Ele precisa seguir em frente, disse Carmen sem preâmbulos. Cristina franziu o senho. Perdão? Marcos. Ele precisa aceitar que Diana se foi e seguir com sua vida. Por ele e pelas crianças. Ela suspirou, parecendo subitamente mais velha e cansada. Não sou cega, senhorita Rocha. Vejo o que está acontecendo entre vocês dois. Senhora Monteiro, eu já disse. E também vejo como você tem ajudado meus netos, como a casa parece menos opressiva agora. Carmen olhou para Cristina com uma intensidade inesperada. Não vou fingir que estou confortável com a ideia de alguém tomando o lugar de minha filha. Nunca foi minha intenção. Mas também não quero que meus netos cresçam em uma casa onde o passado é um fantasma que ninguém pode mencionar. Carmen olhou para Ana Clara e Lucas brincando ao longe. Diana teria odiado isso. Cristina não sabia como responder. Só quero que saiba, continuou Carmen, que se suas intenções com esta família forem sinceras, não serei um obstáculo. Antes que Cristina pudesse processar completamente esta surpreendente mudança de atitude, foram interrompidas pelo som de vidro quebrando, seguido por choro. Lucas havia tropeçado e caído sobre a mesa de bebidas. Havia um corte em sua mão, onde o vidro o cortara. Cristina correu até ele, seguida por Carmen e Marcos. Deixe-me ver, querido, disse Cristina calmamente, examinando o corte. Dói, soluçou Lucas. Eu sei, mas vai ficar tudo bem. É só um cortezinho. Carmen já havia pegado o kit de primeiros socorros que estava próximo, enquanto Marcos parecia paralisado de preocupação. Precisamos limpar isso, disse Cristina, pegando algodão e antisséptico. Vai arder? Perguntou Lucas com olhos temerosos. Um pouquinho, admitiu Cristina. Mas você é corajoso, não é? Como aquele explorador da selva do seu livro favorito. Lucas assentiu corajosamente, e quando Cristina aplicou o antisséptico, ele apenas contraiu o rosto, sem chorar. Você foi muito valente, disse Marcos, finalmente saindo de seu estado de choque. Estou orgulhoso de você, filho. Aquelas palavras fizeram os olhos de Lucas brilharem mais que qualquer presente poderia. Carmen observou a interação com uma expressão pensativa. Após o incidente, a festa prosseguiu normalmente. Quando os últimos convidados partiram, Marcos encontrou Cristina na cozinha, ajudando Dona Matilde com a arrumação. Podemos conversar? Perguntou ele em voz baixa. Eles caminharam até o escritório de Marcos, um cômodo que Cristina raramente entrava. Você foi incrível hoje, começou ele. Com Lucas, com a festa, com tudo. Apenas fiz meu trabalho, respondeu ela, mantendo a formalidade que havia prometido a si mesma. Não, Cristina. Foi muito mais que isso. Marcos respirou fundo, como se reunisse coragem. Estive pensando muito sobre nossa conversa de ontem à noite. Cristina sentiu seu coração acelerar. Marcos, por favor, deixe-me terminar. Quando Diana morreu,
Pensei que nunca mais seria capaz de sentir alegria, conexão, qualquer coisa além de dor e culpa. Enterrei-me no trabalho e afastei-me das crianças, porque cada sorriso delas me lembrava dela. Ele caminhou até a janela, a postura rígida revelando sua atenção. Então você chegou, com sua determinação irritante e sua recusa em aceitar minhas barreiras. E algo começou a mudar. As crianças voltaram a sorrir de verdade. A casa voltou a parecer um lar. Ele se virou para encará-la. Sei que existem complicações. Você trabalha para mim. As crianças estão vulneráveis, Carmen está vigilante. Mas preciso ser honesto, pelo menos uma vez. Marcos, por favor, interrompeu Cristina, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Pense bem no que está prestes a dizer. Já pensei. Durante semanas. Ele se aproximou. Estou desenvolvendo sentimentos por você, Cristina. Sentimentos que vão além da gratidão pelo seu trabalho com meus filhos. Cristina fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Também sinto algo por você, Marcos. Não posso negar isso. Mas não podemos simplesmente... Por que não? Porque é complicado. Você ainda está de luto. As crianças estão finalmente se estabilizando. Eu trabalho para você, o que cria um desequilíbrio de poder. E, acima de tudo, não quero ser vista como alguém que está tentando substituir Diana. Ninguém poderia substituí-la, disse Marcos suavemente. E não é isso que estou pedindo. Então, o que está pedindo? Uma chance, para descobrirmos o que é isso entre nós, sem pressão, sem expectativas. Apenas uma chance. Antes que Cristina pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Ana Clara estava parada ali, os olhos arregalados. Ana Clara! Marcos se afastou instintivamente de Cristina. O que está fazendo aqui, querida? Deveria estar na cama. Vim procurar. Você, disse a menina, seu olhar passando de um adulto para o outro. Para me dar boa noite. Um silêncio desconfortável seguiu-se. Vou deixá-los, disse Cristina finalmente. Boa noite, Ana Clara. Quando ela tentou sair, a menina bloqueou seu caminho. Você vai embora, não vai? Perguntou Ana Clara abruptamente. Como todas as outras. O quê? Não, Ana Clara. Você está mentindo. A voz da menina subiu. Ouvi a vovó falando no telefone. Ela disse que você e o papai estão se envolvendo e que isso vai acabar mal, que todas as babás acabam indo embora. Marcos se ajoelhou diante da filha. Ana Clara, isso não é verdade. Cristina não vai a lugar algum. Então, por que vocês estavam sozinhos aqui? Por que estavam tão perto um do outro? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. Vocês vão se casar e esquecer da mamãe. E depois a Cris vai embora e vamos ficar sozinhos de novo. O desespero na voz da criança partiu o coração de Cristina. Ela se ajoelhou ao lado de Marcos. Ana Clara, olhe para mim. Pediu suavemente. Nunca poderia substituir sua mãe. Ninguém pode. E prometo que não vou abandonar você ou seu irmão. Como pode prometer isso? Você é só nossa babá. Babás vão embora. As palavras atingiram Cristina como um tapa. A realidade de sua posição naquela família a atingiu com força total. Ela não era família. Era uma funcionária. Ana Clara, interveio Marcos, Cristina se importa muito com você e Lucas. E eu me importo com ela. Isso não significa que estamos esquecendo sua mãe. Não quero outra mãe, gritou Ana Clara. Quero a minha mãe de verdade. Cristina sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Todas as suas dúvidas e preocupações se materializavam nas palavras daquela criança magoada. Vou colocá-la na cama, disse Marcos, pegando Ana Clara nos braços enquanto ela soluçava contra seu ombro. Podemos continuar esta conversa depois. Quando ficou sozinha no escritório, Cristina sentou-se, sentindo o peso de cada decisão que havia tomado e cada linha que havia cruzado. Independentemente de seus sentimentos por Marcos, havia crianças vulneráveis envolvidas. Crianças que ela havia prometido proteger, não confundir ainda mais. Naquela noite, enquanto o silêncio caía sobre a mansão alvarenga, Cristina tomou uma decisão dolorosa, mas que acreditava ser a única responsável no momento.
Pegou um papel e uma caneta e começou a escrever sua carta de resignação. O sol ainda não havia nascido quando Cristina terminou de arrumar sua mala. Movendo-se silenciosamente pelo corredor escuro, parou diante das portas dos quartos de Ana Clara e Lucas, lutando contra o impulso de entrar e despedir-se. Seria mais fácil assim, pensou. Uma ruptura limpa. Na cozinha, encontrou Dona Matilde, já acordada preparando café. Saindo tão cedo, menina? Perguntou a governanta, notando a mala. Preciso ir, Dona Matilde, respondeu Cristina, colocando um envelope sobre a mesa. Poderia entregar isso ao senhor Alvarenga quando ele acordar? A senhora idosa olhou para o envelope, depois para o rosto pálido de Cristina. Está fugindo, não está? Por causa do que aconteceu na festa. Não estou fugindo. Estou fazendo o que é melhor para todos. Para todos? Ou só para você? Dona Matilde suspirou. Vi o modo como aquelas crianças florescem com você. Como esta casa voltou a ter vida. E agora vai simplesmente embora. É mais complicado do que parece. O amor sempre é. A governanta pegou o envelope. O que devo dizer às crianças quando acordarem perguntando por você? A pergunta atingiu Cristina como um golpe físico. Diga que tive uma emergência familiar, que entrarei em contato assim que puder. Uma mentira, então. Cristina desviou o olhar, incapaz de enfrentar a decepção nos olhos da mulher, mais velha. É melhor assim, para quem? Antes que Cristina pudesse responder, uma voz infantil soou da porta da cozinha. Cris? Você vai viajar? Lucas estava parado ali, ainda de pijama, o urso de pelúcia firmemente agarrado contra o peito. Seus olhos sonolentos fixaram-se na mala ao lado de Cristina. Lucas, o que está fazendo acordado tão cedo? Cristina se ajoelhou, tentando manter a voz firme. Tive um sonho ruim, respondeu ele, esfregando os olhos. Por que você tem uma mala? Cristina olhou para a Dona Matilde buscando ajuda, mas a governanta apenas cruzou os braços, como que dizendo que esta era uma situação que ela mesma havia criado. Você vai embora igual a mamãe? A voz de Lucas tremeu. Não, querido. Não, é nada parecido com isso. Então, por que está indo embora? Cristina sentiu seu coração despedaçar-se. Como explicar a uma criança de 3 anos conceitos como conflito de interesses, limites profissionais ou o complexo emaranhado de sentimentos? Adultos? Cris não vai a lugar nenhum, veio a voz firme de Marcos da porta. Ele estava completamente vestido, como se não tivesse dormido, e seu semblante grave indicava que sabia exatamente o que Cristina estava tentando fazer. Papai, Lucas correu até ele. Cris tem uma mala, ela vai embora. Não, campeão, foi só um mal-entendido. Marcos olhou diretamente para Cristina. Não é mesmo, senhorita Rocha? Marcos. Lucas, Dona Matilde vai preparar seu café da manhã especial de panquecas. Enquanto isso, preciso conversar com Cristina no escritório. O menino olhou desconfiado de um adulto para outro, mas a promessa de panquecas eventualmente venceu. Quando ele foi arrastado por Dona Matilde para ajudar a escolher os ingredientes, Marcos pegou a mala de Cristina. Meu escritório, agora. Uma vez no escritório com a porta fechada, Marcos colocou a mala em um canto e se virou para encará-la. Uma carta de demissão? Sério. É o melhor a fazer, Marcos. Para quem? Porque certamente não é para Ana. Clara ou Lucas? Acha que simplesmente desaparecer da vida deles depois de tudo vai ajudá-los? O que aconteceu ontem à noite prova que estou complicando as coisas, respondeu Cristina. Ana Clara está confusa e assustada. Ela tem medo de que eu esteja substituindo a mãe dela e depois vá embora como todas as outras babás. Então, sua solução é ir embora como todas as outras babás? Marcos riu sem humor. Brilhante. Não é tão simples. Não, não é. Nada nesta situação é simples. Ele passou a mão pelos cabelos frustrado. Cristina, não vou fingir que entendo completamente o que está acontecendo entre nós, ou o que devemos fazer a respeito. Mas sei que fugir no meio da noite não é a resposta. Não estou fugindo. Estou tentando fazer o que é certo. Certo para quem? Para Ana Clara, que finalmente começou a processar seus sentimentos sobre a mãe? Para Lucas,
Que pela primeira vez desde o acidente, não tem pesadelos todas as noites? Ou para você que está com medo do que está sentindo? As palavras dele a atingiram como uma avalanche de verdades que ela estava tentando evitar. É complicado, Marcos. Sou a babá dos seus filhos. Não posso simplesmente simplificar para mim. Ele interrompeu. Você se importa com os meus filhos? Claro que sim, mais do que posso expressar. E se importa comigo? Cristina hesitou, sabendo que sua resposta mudaria tudo. Sim, admitiu finalmente em voz baixa. Me importo com você de um modo que vai além da relação profissional. E é por isso que preciso ir embora. Ou é por isso que precisa ficar? Marcos se aproximou, pegando suas mãos nas dele. Cristina, não sei o que o futuro reserva para nós. Não sei se o que estou sentindo é real ou apenas gratidão pelo que você fez por minha família. Não sei se estou pronto para seguir em frente depois de Diana, mas sei que você se tornou essencial para nós. É exatamente isso que me assusta, confessou ela. As crianças estão se apegando a mim. E se não der certo? E se os prejudicarmos? Ainda mais? A vida não vem com garantias. Ele apertou levemente suas mãos. Mas fugir por medo do que pode acontecer, isso garante apenas mais dor. Antes que Cristina pudesse responder, batidas urgentes soaram na porta do escritório. Senhor Marcos, chamou Dona Matilde. Ana Clara sumiu. Nos 30 minutos seguintes, a mansão transformou-se em um caos de buscas. Marcos, Cristina e Dona Matilde vasculharam cada cômodo enquanto Lucas observava assustado, ainda em seu pijama. Ela não está no jardim nem no porão, relatou Cristina, retornando à sala onde haviam estabelecido uma base. O motorista verificou a vizinhança, adicionou Marcos, desligando o telefone. Nenhum sinal dela. Senhor, chamou Dona Matilde. A caixa de música que Dona Carmen deu a Lucas, ela sumiu também. Cristina sentiu uma súbita epifania. O sótão. Ela deve ter ido ao sótão. Por que o sótão? Perguntou Marcos. Ana Clara me disse que você guardou todas as coisas de Diana lá. As pinturas, as fotografias, tudo o que restou dela. Marcos empalideceu. O sótão está trancado. Você realmente acha que isso impediria Ana Clara? Correram para o terceiro andar, onde uma escada estreita levava ao sótão. A porta no topo estava entreaberta, e o leve som de uma caixa de música filtrava-se através dela. Dentro do sótão empoeirado, iluminado apenas pela luz que entrava por uma pequena janela circular, encontraram Ana Clara sentada no chão, rodeada por telas de pintura e fotografias antigas. A caixa de música girava ao seu lado, tocando sua melancólica melodia. Ana Clara? Chamou Marcos gentilmente. A menina ergueu os olhos, o rosto manchado de lágrimas, mas seu olhar não era de culpa por ter fugido. Era de raiva. Por que escondeu ela aqui? Perguntou a voz tremendo. Por que escondeu a mamãe como se fosse um segredo sujo? Marcos se aproximou lentamente, ajoelhando-se entre os quadros. Não foi minha intenção, querida. Eu só doía demais ver. Dói mais não ver, gritou Ana Clara. É como se ela nunca tivesse existido. Cristina manteve-se à distância, consciente de que este era um momento entre pai e filha. Mas seu coração doía ao ver a dor crua nos olhos de ambos. Você está certo, admitiu Marcos, surpreendendo tanto Ana Clara quanto Cristina. Cometi um erro terrível. Pensei que poderia proteger vocês da dor escondendo as lembranças, mas só tornei tudo pior. Ele pegou um quadro próximo, uma pintura de um piquenique familiar à beira de um lago. Diana sorria radiante na imagem, grávida de Lucas, enquanto Marcos abraçava uma Ana Clara de 5 anos. Sua mãe era a pessoa mais incrível que já conheci, disse ele, traçando o contorno do rosto pintado com o dedo. E tentar fingir que ela nunca existiu foi o maior erro da minha vida. Você vai se casar com a Cris e esquecer da mamãe, acusou Ana Clara. Marcos olhou brevemente para Cristina. Depois voltou sua atenção total para a filha. Ana Clara, ninguém jamais poderia substituir sua mãe. Nem no meu coração, nem no seu. Não funciona assim. Então, como funciona?
A pergunta infantil carregava um peso de sabedoria além de seus anos. O coração cresce, respondeu Marcos cuidadosamente. Não substituímos pessoas que amamos. Apenas encontramos espaço para amar de novas maneiras. Ele pegou um álbum de fotografias próximo e o abriu. Olhe para todas estas memórias. Elas nunca vão embora. Sua mãe sempre será sua mãe, não importa o que aconteça. Ana Clara tocou uma foto onde Diana a segurava recém-nascida. Promete que não vai esconder ela de novo? Prometo, meu amor. Na verdade, Marcos olhou ao redor do sótão para as dezenas de telas emolduradas. Acho que está na hora de trazer sua mãe de volta para casa. Que tal escolhermos alguns destes quadros para pendurar na sala? Os olhos de Ana Clara se iluminaram. Podemos pendurar o do piquenique no lago? Era o favorito dela. Claro que podemos. Ana Clara olhou para Cristina, ainda parada na entrada do sótão. Você vai embora? A pergunta direta pegou Cristina desprevenida. Por que acha isso? Vi sua mala e ouvi você e papai discutindo. Cristina se aproximou e sentou-se no chão ao lado deles. Ana Clara, eu me importo muito com você e seu irmão. Não quero fazer nada que os machuque. Então não vá embora, disse a menina simplesmente. Ficar machuca menos que ir. A sabedoria infantil atingiu Cristina profundamente. Ela olhou para Marcos, que a observava com uma expressão que misturava esperança e incerteza. Você está certa, admitiu Cristina sentindo um nó na garganta. Ficar machuca menos que ir. Ana Clara pegou um quadro menor e o entregou a Cristina. Era um estudo em aquarela de um jardim florido, com traços delicados e cores vibrantes. Mamãe pintou este no último verão, explicou a menina. Ela disse que era para lembrarmos que mesmo depois do inverno, as flores sempre voltam. Cristina segurou o quadro com reverência, compreendendo a enormidade do que Ana Clara estava compartilhando. É lindo. Você pode ficar com ele, disse. Ana Clara, para quando estiver triste. As lágrimas que Cristina vinha contendo finalmente transbordaram. Obrigada, Ana Clara. Vou cuidar dele com todo carinho. Naquele momento, com o sol da manhã filtrando-se pela pequena janela do sótão, entre as memórias guardadas de uma mulher que nunca conhecera, Cristina entendeu que sua decisão de partir havia sido motivada pelo medo, não pelo amor, e onde havia crianças envolvidas, o medo nunca poderia ser o guia. Vamos descer para o café da manhã, sugeriu Marcos, levantando-se e estendendo as mãos para ajudar Ana Clara e Cristina. Lucas deve estar preocupado, e depois podemos começar a trazer alguns destes quadros de volta para os lugares onde pertencem. Enquanto desciam as escadas, Ana Clara entre eles segurando a mão de cada um, Cristina percebeu que esta estranha configuração, não uma família tradicional, mas pessoas conectadas pelo afeto e pelas circunstâncias, talvez pudesse funcionar se todos estivessem dispostos a tentar. Não seria fácil, não seria perfeito, mas seria real. E pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se acreditar que o amor inesperado, mesmo nascendo das cinzas da dor, poderia florescer em algo belo e duradouro. O verão chegou à mansão Alvarenga trazendo dias mais longos e uma atmosfera renovada. Quadros de Diana foram cuidadosamente reintegrados aos ambientes da casa. Não em todos os lugares, mas em pontos significativos que permitiam sua presença ser sentida sem dominar o espaço. No hall de entrada, a pintura do piquenique no lago dava boas-vindas aos visitantes. No quarto de Lucas, um retrato dela segurando o recém-nascido vigiava seus sonhos. Na sala de pintura improvisada onde Ana Clara praticava, vários estudos de paisagens serviam de inspiração. Era uma manhã de sábado quando Cristina saiu para o jardim, carregando uma bandeja com limonada. No gramado, Marcos jogava futebol com Lucas, enquanto Ana Clara desenhava sentada sob a sombra de uma árvore. A cena doméstica e tranquila parecia algo de outro mundo comparada à tensão que havia marcado a casa meses atrás. Hora de uma pausa, anunciou Cristina. Lucas correu imediatamente, seu rostinho corado pelo exercício. Ganhei do papai, fiz 3 gols. 4, na verdade, corrigiu Marcos, seguindo o filho com um sorriso.
O garoto tem futuro. Cris, quer ver meu desenho? Chamou Ana Clara, erguendo seu bloco. Cristina se aproximou admirando o desenho colorido que mostrava 5 figuras: um homem, uma mulher, 2 crianças e o que parecia ser uma senhora idosa com um avental. Somos nós, explicou Ana Clara. Você, papai, eu, Lucas e Dona Matilde. Está lindo, querida. Cristina sentou-se ao lado dela, sentindo uma emoção crescer ao perceber que a menina a havia incluído no retrato familiar. Fiz um para a vovó também, continuou Ana Clara, virando a página para mostrar outro desenho. Veja, aqui é a mamãe olhando por nós do céu. Neste segundo desenho, uma figura angelical pairava sobre a família, com um sorriso sereno no rosto. Cristina sentiu lágrimas se formando. Ana Clara, isso é muito especial. Marcos se aproximou, olhando por cima do ombro de Cristina. Isso vai significar muito para sua avó, disse ele suavemente. Ela chega amanhã para passar a semana, lembra? Ana Clara assentiu. Podemos fazer um bolo para ela? Claro que podemos, respondeu Cristina. Os 2 meses desde o episódio no sótão haviam trazido mudanças graduais, mas profundas. Marcos havia reduzido suas horas de trabalho, assegurando estar em casa para o jantar todas as noites e reservando os fins de semana exclusivamente para a família. Carmen havia, surpreendentemente, se tornado uma aliada após ver os quadros de Diana de volta à casa e perceber que Cristina genuinamente incentivava as crianças a manterem viva a memória da mãe. Quanto a Cristina e Marcos, estavam navegando cuidadosamente o território inexplorado de seu relacionamento. Haviam concordado em avançar lentamente, priorizando sempre o bem-estar das crianças. Nos últimos meses, ele a havia levado para jantar algumas vezes, sempre após as crianças estarem dormindo e com Dona Matilde cuidando da casa. Pequenos gestos, olhares e conversas à noite na varanda eram a fundação do que estava crescendo entre eles, algo delicado e precioso demais para ser apressado. Após o lanche, enquanto Lucas tirava sua soneca e Ana Clara continuava desenhando, Marcos e Cristina caminharam pelo jardim, mantendo uma distância respeitosa um do outro, mas ainda assim próximos o suficiente para sentir a presença um do outro. Carmen me ligou hoje cedo, comentou Marcos. Ela quer nos levar todos para jantar fora amanhã à noite. Nos levar? Incluindo a mim? Especialmente você, respondeu ele com um sorriso. Suas palavras exatas foram: quero conhecer melhor a mulher que trouxe minha filha de volta para aquela casa. Cristina parou surpresa. Ela disse isso? Surpreendente, não é? A mesma mulher que praticamente a interrogou como uma criminosa há alguns meses. Marcos riu suavemente. As pessoas podem mudar, Cristina. Você nos mostrou isso. Eles chegaram ao pequeno gazebo no fundo do jardim, um lugar tranquilo cercado por rosas que começavam a desabrochar. Tenho pensado sobre minha posição aqui, disse Cristina depois de um momento de silêncio. Marcos tensionou visivelmente. O que quer dizer? Não posso continuar sendo a babá se estamos explorando algo mais entre nós. É confuso para as crianças e pouco profissional. Você está pedindo demissão novamente? A voz dele continha uma nota de alarme. Não. Ela sorriu, tocando brevemente seu braço para tranquilizá-lo. Estou sugerindo uma redefinição de papéis. Ana Clara volta às aulas em algumas semanas e Lucas está pronto para começar o maternal no próximo semestre. Talvez seja a hora de contratar uma babá em período parcial, enquanto eu sigo outros caminhos profissionais. Como o quê? Lembra-se do projeto de arte-terapia para crianças em luto que mencionei? Recebi um e-mail da Fundação ontem. Eles estão interessados em implementá-lo. O rosto de Marcos se iluminou. Cristina, isso é maravilhoso. Você seria perfeita para isso. Significaria trabalhar algumas tardes por semana no centro comunitário, explicou ela. Mas ainda estaria aqui a maior parte do tempo. Se você quiser. Se eu quiser. Marcos se aproximou segurando suas mãos nas dele. Cristina, quero que você esteja onde se sentir realizada. Se for aqui com as crianças e comigo,
Nada me faria mais feliz. Mas precisa ser sua escolha, não uma obrigação. Não é uma obrigação, respondeu ela suavemente. É uma escolha. Todos os dias escolho vocês três. Por um momento ficaram ali, mãos unidas, o mundo ao redor parecendo desaparecer. Então, com gentileza deliberada, Marcos se inclinou e a beijou. Seu primeiro beijo verdadeiro, não apressado nem desesperado, mas uma promessa silenciosa de possibilidades. Finalmente, veio uma voz infantil do jardim. Eles se separaram para encontrar Ana Clara observando-os com um sorriso satisfeito. Lucas me deve seu pudim de sobremesa. Ele achava que ia demorar mais uma semana. Marcos e Cristina trocaram olhares atônitos antes de caírem na risada. Vocês estavam apostando sobre nós? Perguntou Marcos, fingindo indignação. Ana Clara deu de ombros. Dona Matilde disse que vocês estavam dançando ao redor um do outro como adolescentes tímidos. Eu só disse a Lucas que seria logo. Venha. Aqui, espertinha, chamou Cristina, estendendo o braço. Ana Clara correu para eles e Marcos a pegou no colo. Então você aprova? Perguntou ele, repentinamente sério. A menina pensou por um momento, seu pequeno rosto assumindo uma expressão solene. Mamãe dizia que quando amamos alguém, queremos que essa pessoa seja feliz. Vocês parecem felizes juntos. Cristina sentiu seu coração inundar-se de emoção. Sua mãe parece ter sido muito sábia. Ela era, concordou Ana Clara. E acho que ela gostaria que você ficasse com a gente, Cris, porque agora papai sorri de novo. E você? Perguntou Cristina gentilmente. O que você quer? Quero que você fique, respondeu Ana Clara com simplicidade. Lucas também, e queremos que vocês sejam felizes. Marcos beijou a testa da filha, os olhos brilhando de emoção contida. Obrigado, princesa. Agora, que tal irmos acordar Lucas para contar as novidades? Quando Ana Clara correu de volta para a casa, Marcos ofereceu sua mão a Cristina. Pronta para isso? Não será um caminho fácil. Os melhores caminhos raramente são, respondeu ela, entrelaçando seus dedos nos dele. Mas acho que já provamos que somos bons em superar obstáculos. Juntos, caminharam de volta à casa que agora, finalmente, parecia um verdadeiro lar para todos. O jardim da mansão Alvarenga estava decorado com lanternas e flores para a pequena cerimônia. Apenas amigos próximos e família haviam sido convidados para testemunhar a união que, embora não oficial no papel, era uma promessa solene diante daqueles que mais importavam. Lucas, agora com 4 anos, caminhava orgulhosamente pelo corredor improvisado, carregando as alianças em uma pequena almofada. Ana Clara, aos 9 anos, vinha logo atrás, espalhando pétalas de flores, seu vestido azul claro combinando com o céu do entardecer. Cristina esperava sob o gazebo, que havia sido transformado com fitas e flores silvestres. Quando Marcos apareceu, conduzido por Carmen, que surpreendentemente havia se oferecido para acompanhá-lo, o sorriso dela iluminou todo o jardim. Não era um casamento tradicional. Era uma cerimônia de compromisso, uma promessa perante a família de caminharem juntos, respeitando o passado enquanto construíam um futuro. Mamãe está vendo, não está? Sussurrou Ana Clara durante a troca de votos, olhando para o céu que começava a mostrar as primeiras estrelas. Tenho certeza que sim, querida, respondeu Carmen segurando a mão da neta. Quando chegou o momento de Cristina falar, ela se dirigiu não apenas a Marcos, mas também às crianças. Entrei nesta casa como uma estranha, contratada para um trabalho, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Nunca imaginei encontrar um lar, uma família, um amor tão inesperado. Prometo honrar a memória que vive em seus corações enquanto construímos novas memórias juntos. Prometo respeitar o passado enquanto abraçamos o futuro. E, acima de tudo, prometo amar vocês três todos os dias com todos os desafios e alegrias que vierem. Marcos respondeu com suas próprias promessas, finalizando com palavras que tocaram a todos os presentes. Diana nos ensinou a viver cada momento plenamente, a valorizar o que realmente importa. Sua maior lição foi que o amor verdadeiro não é possessivo nem limitado. É abundante, generoso e eternamente expansivo. Hoje,
Não estamos substituindo o que perdemos, mas honrando seu legado ao permitir que nossos corações cresçam novamente. As alianças trocadas eram simples, mas a simbolismo era profunda. Depois, quando todos compartilhavam a refeição festiva, Carmen ergueu sua taça para um brinde. A família, disse ela, não apenas a que é definida pelo sangue, mas a que escolhemos criar a cada dia com amor e coragem. Mais tarde, quando a lua já estava alta no céu e as crianças finalmente haviam sido colocadas na cama, Cristina e Marcos sentaram-se na varanda, mãos entrelaçadas, contemplando o jardim, onde haviam selado seu compromisso. Feliz? Perguntou ele, acariciando o anel em seu dedo. Mais do que imaginei possível, respondeu Cristina. E você? Em paz, disse ele, após um momento de reflexão. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Na parede atrás deles, iluminado pela luz suave da varanda, o quadro que Ana Clara havia escolhido do sótão mostrava uma família feliz em um piquenique à beira do lago. Ao lado dele, um novo quadro, pintado pela própria Ana Clara, mostrava uma família ampliada, com 2 figuras adultas e 2 crianças, sob um céu onde brilhava uma estrela particularmente luminosa. O passado e o presente unidos em harmonia, enquanto o futuro se desenrolava diante deles, cheio de promessas de dias mais brilhantes, para o milionário viúvo e a bela babá que havia trazido o amor de volta à sua vida. Um amor verdadeiramente inesperado. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.